Fui acusada de um roubo que não cometi, mas Deus revelou a verdade de forma sobrenatural. Aleluia! Eu saúdo a amada Irmandade com a santa paz de Deus. De onde você está ouvindo esse testemunho? Comente aqui embaixo, amados irmãos. Isso nos ajuda a espalhar a palavra e fortalecer a fé da Irmandade em cada canto. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir que Deus ainda age. Deixe seu like, que a glória do Senhor se manifeste em cada coração. Glória a Deus! Agora, irmãos, deixem-me contar uma história de provação, injustiça e um livramento que só a mão de Deus pode operar. É o que aconteceu na minha vida. Meu nome é Laodiceia, e hoje, com 24 anos de idade, para a glória do nosso Deus, sirvo ao Senhor em nossa comum aqui na cidade de Itapira, São Paulo. Minha vida sempre foi pautada pela simplicidade e pelo trabalho honesto. Venho de uma família humilde, que sempre se dedicou com afinco ao sustento do lar. Meus pais nos ensinaram desde cedo o valor do suor, da dignidade, e, acima de tudo, o temor a Deus. Aleluia! A congregação cristã no Brasil sempre foi o nosso refúgio, a base da nossa fé. Meus pais são fiéis, e eu, como eles, nasci e fui criada dentro da sã doutrina, testemunhando a bondade do Senhor em cada passo das nossas vidas. Nunca nos faltou o pão, o abrigo, nem a paz de Deus. Glória a Deus! Lembro-me de um momento de grande alegria em nossa família. Depois de muito tempo economizando cada centavo, com sacrifício e união, meus pais finalmente conseguiram juntar o valor para comprar nosso primeiro carro. Não era um carro de luxo, mas para nós, era um sonho, a realização de anos de trabalho árduo, um Fiat Uno quadrado, usado, mas que para nós era como se fosse zero, cheirava a vitória e a bênção de Deus. A felicidade era palpável em casa, e a gente não via a hora de passear e ir aos cultos com ele. Aleluia! Foi exatamente um dia antes da entrega desse tão sonhado carro que a tempestade começou a se formar. Em um dia de trabalho como outro qualquer, na loja de material de construção onde eu sirvo como atendente, um lugar onde sempre fui zelosa e dedicada, uma notícia devastadora caiu como uma bigorna sobre mim e sobre toda a empresa. Uma quantia considerável de dinheiro havia sumido do caixa. Não era pouco, irmãos, eram 15 mil reais. Uma quantia astronômica, quase o valor que havíamos economizado com tanto sacrifício para comprar o nosso carrinho novo. Meu coração gelou. Eu, que sempre fui tão correta, tão íntegra, senti um calafrio me percorrer a espinha. A notícia correu como fogo no bairro, e em pouco tempo, chegou aos ouvidos do meu chefe. Ele, sem hesitar, sem sequer investigar mais a fundo, apontou o dedo diretamente para mim. Ele me chamou em sua sala, o rosto fechado, a voz dura, e me acusou de ter roubado o dinheiro. Laodiceia, você vai ter que devolver esse valor. E já sei até para que usou, não é mesmo? Para aquele seu carro novo que vocês compraram do dia para a noite. Aquelas palavras foram como facadas no meu peito. A humilhação, a injustiça, a dor de ser acusada de algo tão grave, algo que mancharia não só meu nome, mas o da minha família e a fé que professávamos, me esmagou. Eu, que nunca tinha pego um alfinete que não fosse meu, estava sendo tratada como uma criminosa, uma ladra. Meu mundo desabou. Mas mesmo assim tive forças e cantei o hino, 232 seguro estou, as lágrimas vieram como uma torrente, incontroláveis, quentes e amargas. Minha voz falhava enquanto eu tentava, em vão, me defender, explicar que eu jamais faria algo assim. A ameaça de demissão, a necessidade de devolver um dinheiro que eu não tinha e não havia pego, e o peso daquela acusação eram insuportáveis. O choro era de desespero, de angústia profunda. A notícia se espalhou pela congregação. A Irmandade, que nos conhece desde sempre, sabendo da nossa honestidade e retidão, ficou chocada.
Mas, para a glória de Deus, eles não me condenaram. Pelo contrário, se uniram em oração. Eu, em meu quarto, me prostrava de joelhos, o véu cobrindo o rosto, e clamava ao Senhor. Chorava tanto que as lágrimas pareciam não ter fim. No trabalho, sob o olhar condenatório de alguns, me mantive firme, repetindo para o chefe e para quem quisesse ouvir: eu não peguei esse dinheiro. Eu sou serva de Deus e não roubo. Mas por dentro, a alma estava em frangalhos, e a injustiça queimava em meu peito. E foi em um desses momentos de angústia extrema, quando a prova parecia sufocar, que o Senhor começou a mover as suas mãos para me dar a vitória e exaltar o seu nome. Os dias se arrastavam, pesados demais. Cada manhã era um novo fardo, com os olhares desconfiados no trabalho. Eu sentia o peso da acusação, a fama da minha família em jogo. As noites eram sem sono, com as lágrimas encharcando o travesseiro enquanto eu pedia a Deus. O medo de perder o emprego, de não conseguir ajudar meus pais nas contas da casa, de ver o nome da nossa família humilhado na congregação, tudo isso me apertava. Humanamente, não tinha jeito. Eu não tinha como provar que era inocente, tudo parecia contra mim. Num dia de culto, com a alma tão triste e o coração apertado, procurei algumas irmãs de oração. Senti que precisava de uma ajuda maior, da fé de outras irmãs. Convidei-as para orar em casa. A dor era tanta que eu mal falava, mas minhas lágrimas e a angústia no meu rosto já diziam tudo. As irmãs, cheias do amor de Cristo, vieram e, com os véus cobrindo nossos rostos, nos ajoelhamos diante de Deus. A oração começou. Uma por uma, as irmãs falavam, pedindo a Deus justiça, que Ele mostrasse a verdade e me livrasse. Eu senti a presença de Deus no meu quarto, um calor que me dava um pouco de paz, mas a prova ainda era muito forte. O choro era de todas, as orações eram bem fortes. E então, meu irmão, algo que só Deus pode fazer aconteceu. Aleluia! Uma das irmãs, uma serva de Deus que é muito usada na oração, que estava orando bem profundo, de repente, se levantou no meio de nós. O corpo dela tremia, e ela começou a chorar com uma voz forte, quase um grito, que encheu o quarto, cheia da unção do Espírito Santo. Os olhos dela estavam fechados, mas ela falava palavras que não pareciam dela: vai lá. Vai lá. No armário cinza. O Senhor me mostra. Vai lá. No armário cinza. Aleluia. Ela repetiu a mensagem com uma força que nos fez tremer, e depois caiu de novo de joelhos, louvando a Deus. Eu, Laodiceia, ouvi aquilo e, no meio do meu choro, achei a mensagem bem estranha. Armário cinza? O que isso tem a ver? Minha cabeça tentava ligar aquilo à minha situação, mas não fazia sentido. Eu estava tão focada na minha dor que não entendi logo o poder daquelas palavras. As irmãs me abraçaram, me consolaram, dizendo que Deus tinha uma resposta. Eu agradeci, mas a dúvida ainda ficava, como um pedaço da minha prova. No dia seguinte, voltei para o trabalho. O ar estava ainda mais pesado, os olhares sobre mim pareciam me furar a alma. Meu chefe me chamou de novo no escritório. Senti o coração apertar, pensando que seria a demissão de vez. Entrei, e ele começou a falar do dinheiro, da pressão para eu devolver o que não peguei. Eu me mantive firme, mas a vergonha era enorme. Ele estava lá, em pé, e a dona da loja, uma mulher brava, estava sentada na mesa, me olhando com um olhar frio e me acusando. Eu sentia a injustiça me esmagando. E então, meu irmão, em meio àquele sufoco, meus olhos rodaram pelo escritório, e ali, num canto, um armário. Um armário cinza. De repente, as palavras da irmã da oração vieram na minha cabeça como um trovão: vai lá. Armário cinza. O Senhor me mostra. Meu coração disparou. Era para mim.
Aquela revelação era a resposta de Deus. Aleluia! Meu corpo tremeu, mas uma força que não era minha me empurrou. Com todos os olhares me julgando, os do chefe, os da dona da loja, eu respirei fundo e, sem pedir licença, fui direto para o armário cinza. Eles me olhavam, curiosos, talvez achando que eu estava louca de culpa. Abri a porta do armário, e ali, numa das gavetas, vi vários fichários. Eu vasculhei as pastas com os dedos, meu coração batia forte, eu sentia a adrenalina, mas uma certeza me impulsionava: Deus estava comigo. Aleluia! A dona da loja, que até então me olhava com desprezo, ficou de olho. Ela se levantou, curiosa e talvez irritada com o que eu estava fazendo, e veio para o meu lado, acompanhando cada movimento meu. Meu coração batia forte, eu sentia a adrenalina, mas uma certeza me impulsionava: Deus estava comigo. Aleluia! Eu abri a pasta, e dentro dela, para a glória do nosso Deus, havia um envelope pesado. Muito pesado. Com as mãos tremendo, eu tirei o envelope. A dona da loja estava bem ali, ao meu lado, vendo tudo. Quando abri o envelope, meus olhos mal puderam acreditar. Lá dentro, bem arrumados, estavam vários maços de notas. Era o dinheiro. Exatamente os 15 mil reais que tinham sumido do caixa. O dinheiro que me acusaram de roubar estava ali, sendo mostrado bem na frente da dona da loja, que tinha esquecido aquele envelope ali por puro descuido. Aleluia! Que Deus poderoso! A dona da loja arregalou os olhos. O rosto dela, antes sério e me acusando, mudou para uma mistura de susto, vergonha e, posso dizer, até um certo temor. Ela pegou o envelope da minha mão, contou as notas, e um silêncio total tomou a sala. Um silêncio pesado, mas agora era o silêncio de quem via a verdade. Ela tinha esquecido que havia guardado o dinheiro ali, esperando que a contabilidade fizesse o registro, e na correria do dia a dia, simplesmente se esqueceu. E eu, Laodiceia, fui a grande acusada. Meu irmão, as lágrimas que eu derramei ali, na frente deles, não eram mais de tristeza, mas de puro alívio e gratidão. Deus havia me honrado. Ele mostrou a verdade na hora certa, de um jeito que ninguém esperava, para que todos soubessem que a sua justiça é maior que tudo. O que aconteceu depois foi uma mistura grande de emoções. A dona da loja, com o rosto bem sem graça, me pediu perdão. Não foi um pedido com muitas palavras, mas deu para ver que ela reconhecia o erro dela e a minha inocência. Meu chefe, que antes me olhava torto, agora me olhava com respeito e surpresa. A notícia de que a verdade apareceu se espalhou na loja tão rápido quanto a notícia do sumiço do dinheiro. Os olhares de desconfiança que eu recebia viraram olhares de admiração e, para alguns, até de um certo medo de Deus. Aleluia! Eu voltei para casa naquele dia com o coração leve, não só por ter sido provada inocente, mas por ter visto de perto o poder de Deus na minha vida. Aquele Fiat Uno, que parecia um sonho que ia acabar por causa da acusação, agora era um sinal forte da fidelidade do Senhor. E a congregação, que tinha orado tanto por mim, se alegrou e louvou a Deus junto comigo. Recebi abraços apertados, palavras de consolo e a certeza de que a nossa irmandade é um corpo só, onde um sente a dor do outro e se alegra na vitória do irmão. Glória a Deus! Desde aquele dia, meu trabalho ganhou um novo sentido. Eu não era só a Laodiceia atendente, eu era a Laodiceia que Deus tinha livrado de uma injustiça. Muita gente na loja, e até no bairro, vinha me perguntar sobre o que tinha acontecido. Era a chance perfeita para eu falar do poder do nosso Deus. Eu contava a história com lágrimas nos olhos, com a voz embargada de emoção, e via a curiosidade, e em alguns, o temor, aparecerem. Deus usou uma situação que era para ser vergonhosa para me levantar e para que o nome dele fosse muito glorificado. Aleluia! Minha família, que sofreu comigo cada momento, sentiu o carinho e a justiça de Deus. Meus pais, que sempre me ensinaram a confiar em Deus, viram de perto como a fé deles se tornou real. Nossa humildade,
que antes talvez fosse vista como fraqueza por alguns, virou uma força grande, pois foi nessa humildade, na nossa total confiança em Deus, que o milagre aconteceu. Amados irmãos e irmãs, a minha vida e essa experiência que acabei de contar são um testemunho vivo e claro de que Deus age hoje, nos nossos dias. Muitas vezes, somos pegos de surpresa por provas que não esperamos, injustiças que parecem nos amassar e nos deixar sem saída. Assim como eu, com só 24 anos, me vi acusada de algo que não fiz, com minha fama e meu emprego em risco, sentindo a vergonha de ser condenada por algo que era mentira. Mas é bem nesses momentos de maior fraqueza e quando parece que tudo está perdido que o Senhor aparece com o seu poder sem limites e a sua glória que ninguém pode negar. Ele não nos abandona. Ele escuta o pedido dos seus filhos fiéis. Ele usa os seus servos com revelações, com ideias vindas dele, para que a sua verdade apareça. Aleluia! Não importa o tamanho da sua prova hoje, não importa a injustiça que você esteja passando, ou a escuridão que pareça te envolver. Se você se dedica à obra de Deus, se o seu coração é puro e o seu maior desejo é louvar o nome dele, o Senhor vai lutar por você. Ele não vai deixar o inimigo atrapalhar os planos dele na sua vida, nem que a sua fé seja derrubada de vez. Confie nele de todo o seu coração, ore sem parar, e continue fazendo o bem, com honestidade e sempre certo, pois a mão de Deus está estendida sobre cada um de seus filhos, para levantar, para livrar, para abençoar e para dar honra àqueles que o servem de verdade, com todo o coração. Glória a Deus! Que o meu testemunho seja um lembrete para você. Deus vê tudo o que está escondido, Ele ouve o seu choro, e Ele é fiel para fazer justiça. Nenhuma acusação falsa, nenhuma armadilha do inimigo, pode vencer aqueles que estão debaixo da proteção do Altíssimo. Continue firme na fé, na oração, e Ele vai te honrar. Aleluia! Este testemunho foi inspirado em uma história real. Os nomes e alguns detalhes foram alterados para preservar a privacidade e a segurança da Irmandade. Se este testemunho tocou você, meu irmão, minha irmã, por favor, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda age. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que Deus ainda age. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Leve essa mensagem de fé e esperança adiante, para que mais almas sejam alcançadas e glorifiquem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a santa paz de Deus esteja com todos vocês.